Bem-vindo ao Minutos de Cidadania. Bem-vindo. Hoje, na nossa sessão inaugural, abordaremos acerca de um tema bastante importante nos dias de hoje, um tema bastante importante na vida do cidadão. Nós abordaremos acerca do significado de ser cidadão ou da cidadania nos dias de hoje. Bem-vindos. O Minuto de Cidadania é uma plataforma digital para a promoção, manutenção, desenvolvimento de cidadania em Moçambique e a nível global. Nesta plataforma, divulgamos, partilhamos, esclarecemos direitos e deveres estabelecidos pela Constituição da República de Moçambique e demais leis em vigor, através dos nossos espaços, como vídeos na nossa plataforma, os podcasts com especialistas, treinamentos intensivos e projetos de intervenção. Bem-vindos! Na sessão de hoje, como nos referimos inicialmente, discutiremos acerca do significado de cidadania nos tempos atuais, acerca do significado de ser cidadão nos dias de hoje. O conceito de cidadania, assim como a literatura vem mostrando, assim como a prática vem mostrando, ela é resultado da evolução dos Estados ao longo do tempo. A maneira como nós vimos a cidadania nos dias de hoje é resultado, é produto da evolução ou das transformações que vários Estados orientais, ocidentais tiveram ao longo do tempo. Então, a primeira visão que a literatura traz é encarar a cidadania ou ser cidadão como um exercício pleno e efetivo dos direitos e deveres. E na segunda geração, o conceito de cidadão ela evolui para a questão da garantia da sociedade democrática, justa e equilibrada. Ou seja, a cidadania tem a ver com a capacidade do cidadão garantir a construção de uma sociedade democrática, justa e equilibrada. E na terceira geração, o conceito de cidadania está ligado ao exercício pleno dos direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Vamos esclarecer. Na primeira geração, como nos referimos, o conceito de cidadania tem a ver com o indivíduo, primeiro, conhecer aquilo que são os seus direitos, segundo, exercer de forma plena aquilo que são os seus direitos, assim como os deveres. Então, o cidadão ou a cidadania tem a ver com o exercício efetivo e real e prático daquilo que são os direitos e deveres que são estabelecidos, no caso moçambicano, pela Constituição da República e demais leis que vigoram no contexto moçambicano. Nós temos, por exemplo, em termos de direito, o artigo 40 da nossa Constituição da República de Moçambique fala de direito à vida. Então, quando um indivíduo está a ter o direito à vida, quando o Estado protege um indivíduo, quando o cidadão exerce a sua vida plena, então ele está a exercer a cidadania através do direito à vida. Mas o outro exemplo que a Constituição da República de Moçambique traz, ligado com os direitos, que é uma das componentes da cidadania, é a ver com o direito da liberdade e segurança, no sentido de que as pessoas que estão dentro de um Estado, elas têm a livre circulação, a livre circulação dos seus bens em segurança, em integridade, bem como a liberdade de tomar decisões sobre as suas próprias vidas, sobre as suas escolhas em relação à família e em relação à vida coletiva. Também, a Constituição da República traz como um exemplo de direito, no artigo 88, o direito à educação, no sentido de que o cidadão, todo cidadão, independentemente da sua classe social, da sua condição financeira, da sua condição política, da sua condição religiosa, tenha acesso aos serviços de educação, desde o nível mais baixo até o nível mais alto. E também, um outro exemplo de direito tem a ver
com o artigo 89 da Constituição da República de Moçambique, o direito à saúde, que é este privilégio que o cidadão deve ter em ter assistência médica e medicamentosa dentro das unidades sanitárias que existem no território do Estado. Então, a cidadania, neste caso, seria o exercício pleno destes direitos que são estabelecidos pela Constituição da República e também dos outros normas jurídicas que existem no ordenamento moçambicano. Então, o cidadão ou a cidadania, ela existe quando o indivíduo conhece de forma plena os seus direitos estabelecidos pela Constituição da República e também conhece aquilo que são as suas obrigações estabelecidas pela Constituição e demais leis, como, por exemplo, a defesa da nossa própria pátria contra a invasão interna, assim como a invasão externa, a questão da contribuição do pagamento de imposto e outros deveres que são estabelecidos pela Constituição e demais leis que regulam um determinado Estado. Então, na visão inicial, a cidadania está ligada com a consciência, com o exercício de forma plena e efetiva daquilo que são os direitos que são estabelecidos pelas normas para o indivíduo, mas também aquilo que é o exercício dos deveres, que são as obrigações estabelecidas pelas normas para um determinado indivíduo. E na segunda geração do conceito de cidadania, ela está ligada com a questão da democracia. Ela está ligada com a questão da construção de uma sociedade democrática, de uma construção justa e de uma sociedade equilibrada do ponto de vista de acesso aos direitos, assim do ponto de vista de cumprimento dos deveres. Então, nós vemos aqui, nesta imagem, a cidadania ela existe quando há equilíbrio entre aquilo que são os direitos constitucionais e aquilo que são os deveres que a própria Constituição confere a um determinado indivíduo. Aí nós temos a cidadania. E a cidadania, nesta segunda visão, tem a ver com a efetivação, a materialização, a colocação em prática daquilo que são os direitos legalmente estabelecidos pela Constituição da República. Então, a cidadania, ela não tem a ver com simplesmente estar estabelecido do ponto de vista formal ou do ponto de vista legal, direitos e deveres para um determinado indivíduo, mas tem a ver com a colocação em prática desses direitos e deveres na vida do indivíduo e na vida do Estado como um todo. Por isso nós temos aqui, e esta colocação em prática normalmente acontece através daquilo que nós chamamos de políticas públicas, que é a forma em que as entidades do Estado têm em efetivar aquilo que são os direitos estabelecidos pela Constituição. Então, é através da política de saúde, que a questão do direito de saúde é materializada, que através da política de emprego, que a questão do direito ao trabalho é materializado, que é através da política da juventude, que a questão da habitação e outros problemas que desafiam os jovens atualmente, ela é materializada. É através das políticas que a questão da corrupção atualmente ela é combatida, é através da política pública, que é a questão da liberdade de expressão, ela é combatida, é através das políticas públicas que a questão da educação ela é efetivada. E a efetivação dessas políticas públicas, ela depende daquilo que é a atuação do cidadão. Por isso que no conceito número 2 da cidadania tem a ver com a garantia da sociedade justa, democrática e equilibrada. Ou seja, a questão da cidadania ela é muito importante para a existência de uma sociedade democrática, justa e equilibrada. Ou seja, sem cidadão não há democracia, assim como sem democracia não há cidadão. Ou seja, existe uma ligação de interdependência entre
a cidadania e a existência da democracia e da sociedade mais justa. E aqui nós dissemos que quanto mais há exercício da cidadania, mais democrata é essa sociedade. E quanto menos há exercício da cidadania, menos democrata ou mais autoritária se torna esta sociedade. E na terceira geração do conceito da cidadania, a cidadania tem a ver não somente com a efetivação de uma sociedade justa, com o conhecimento e exercício dos direitos e deveres do indivíduo, mas também tem a ver com o exercício de direitos especiais que o cidadão goza num determinado Estado. Nos referimos aqui aos direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Quando nos referimos aos direitos civis, tem a ver com as liberdades individuais que um indivíduo goza dentro de um determinado Estado. Por exemplo, todo indivíduo tem a liberdade de ter uma propriedade privada, ter uma habitação própria, ter uma família própria, ter uma casa própria, ter uma empresa própria. Então, tudo isso faz parte das liberdades individuais que fazem parte dos direitos civis que um cidadão tem e deve gozar no âmbito do exercício da cidadania. E também existem aquilo que são os direitos sociais que o indivíduo adquire como resultado da sua convivência num determinado estado, como, por exemplo, o direito à educação. Então, nenhum indivíduo poderá ser impedido, ser impossibilitado, ser travado, ser proibido de ter acesso à educação, porque ela é um direito adquirido pela vida em comunidade política que se chama Estado. Por exemplo, o direito à saúde, ter acesso às unidades sanitárias, ter acesso aos profissionais de saúde, ter acesso ao tratamento, ter acesso à medicação e à própria assistência médica. Para além disso, também existe aquilo que chama-se, no âmbito dos direitos especiais, o direito político, que tem a ver com alguns direitos que o cidadão goza diante daquilo que são as instituições criadas pelo próprio Estado, na qual o indivíduo faz parte desse Estado. Nos referimos aqui, por exemplo, ao famoso artigo 51, que tem a ver com o direito à liberdade e manifestação, ou seja, o cidadão tem toda a liberdade de reunião, de se formar em associações, em grupos, mas também tem toda a liberdade de realizar aquilo que são manifestações, né? Em relação a um determinado assunto, em relação a uma determinada situação que acontece no seu respectivo estado em que o cidadão, no âmbito do seu exercício da cidadania, ela não concorda, ela tem liberdade no âmbito do direito político de manifestar em repúdio ou contra a determinada situação que, ao seu entendimento, de forma individual ou de forma grupal, viola aquilo que é direitos de um determinado cidadão ou direitos de um conjunto de cidadãos. Mas também temos, no âmbito do direito especial, o direito político, o direito da resistência, que é essa prerrogativa que o Estado ela reconhece através das suas normas, em particular a Constituição da República, que é a lei-mãe, para o cidadão resistir ou não obedecer aquilo que são ordens, orientações ou medidas ilegais tomadas pelas instituições ou pelos titulares dos cargos que existem dentro de um Estado. Então, o cidadão, perante uma ordem ilegal, ele poderá resistir diante desta situação. Então, para que o cidadão saiba que está perante uma ordem ilegal, é importante que ele tenha a cidadania e poder exercer esse direito civil. Então, hoje, nos dias de hoje, a cidadania ela é vista nestas três dimensões. Primeira dimensão, a cidadania tem a ver com o exercício pleno e efetivo dos direitos e deveres estabelecidos
na lei-mãe, que é a Constituição, e outras leis que orientam um determinado Estado, mas na segunda visão, a cidadania tem a ver com a participação ativa na construção da sociedade justa, numa sociedade democrata, numa sociedade de justiça, numa sociedade de direito, numa sociedade correta que serve aquilo que é o interesse público, que é o interesse da maioria. Mas também, na terceira dimensão, a cidadania, hoje, no dia de hoje, ela é vista como a participação do cidadão, ou exercício do cidadão dos seus direitos especiais, que é o direito civil, tem a ver com as liberdades individuais, os direitos sociais, que são os direitos coletivos que o cidadão adquire na vida em sociedade, e os direitos políticos, que têm a ver com certas prerrogativas que o Estado confere ao cidadão para resistir diante daquilo que são instituições do Estado, tendo em conta algumas medidas ilegais que são cometidas. Então, hoje, neste vídeo, nós abordamos sobre o conceito de cidadania. Pedimos a si que nos acompanhe, que nos siga nas nossas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. Nós somos Minutos de Cidadania, por uma cidadania plena e completa. Muito obrigado.